Olá! Hoje é um dia fundamental para a história da democracia ocidental, né? É o The July 4th, 4 de julho, aniversário da independência das colônias britânicas na América do Norte, os Estados Unidos da América. É um dia para eu mandar uma comemoração de cotovelada para o Eduardo Campos em Recife, Graciela Negrini, Elter Livale, Patrícia e Edenilson, Shirley e Marcela em São Paulo e em Souza, cidade Sorriso, meu primíssimo Rodrigo de Galego de Tiatuta, que acaba de fazer aniversário por estes dias. Parabéns, parabéns, Rodrigo. Bom, eu vou tomar a liberdade de consultar aqui anotações porque eu tomei a pachorra, né? Tive a pachorra, né? De pegar esse meu livro aqui, ó, O que Sei de Lula, no qual eu me apoiei, me baseei para fazer algumas observações ainda sobre o episódio do José Serra, flagrado pelo Ministério Público de São Paulo na Operação Revoada, que foi deflagrada ontem, 3 de julho, e que joga a luz num personagem já conhecido da Lava Jato, o lobista de fama internacional José Amaro Pinto Ramos. Ele foi indiciado pelo Ministério Público da Suíça por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva de agentes públicos, pelos casos da Alstom e da Siemens, no governo do PSDB de São Paulo. Os esquemas do PSDB e do PT passaram por ele. Era sócio em várias empresas do vice-almirante da Marinha Otton Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, provando que o fato do sujeito ser militar de alta patente não garante que ele tenha comportamento honesto, não. Esse aqui é um corrupto, um bandido, foi condenado em primeira instância pelo juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, e foi delatado por diversos executivos da Odebrecht. O Benedito Barbosa da Silva Júnior confessou à Lava Jato que a Odebrecht pagou 40 milhões de euros para o lobista José Amaro Pinto Ramos para fechar o contrato de parceria com a empresa francesa DCNS para a construção de 5 submarinos. Otton Luiz Pinheiro da Silva e o PT, através de Vacari, levaram propina. O negócio de submarinos foi fechado em 2008 por Lula, que volta aqui às nossas considerações. O Benedito Barbosa da Silva Júnior confessou ainda que José Amaro Pinto opera no mercado de armas há muitos anos. A casa caiu para o lobista internacional do PSDB e do PT, ligado à Serra, Lula e às empreiteiras corrupteiras. A sua blindagem foi rompida. Em 2017, comentei aqui que o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, poderia ter sido investigado a fundo em 2008, quando o Ministério Público da Suíça informou às autoridades brasileiras que havia indícios de que a multinacional Alstom havia pago propinas para obter contratos nas áreas de energia e transporte. E aí? O procurador Rodrigo de Grandes, que é personagem desse meu livro aqui, O que Sei de Lula, envolvido naquela história do procurador, né, do juiz hoje desembargador, etc. Né? Pois bem, o Rodrigo de Grandes, à frente do caso, engavetou o pedido da Suíça numa pasta errada e não deu em nada para ninguém, ninguém pagou nada, ninguém foi punido. Esse caso de propina revelado hoje, e que é base da denúncia do Ministério Público de São Paulo na Operação Revoada, que envolve o ex-senador que envolve o senador José Serra e as corrupteiras Odebrecht, OAS, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, assim como o caso Alstom, poderiam ter sido investigados e punidos na Operação Castelo de Areia, a qual eu me refiro aqui, é por isso que eu estou falando aqui no livro, que foi anulada graças ao ex-ministro advogado de Lula, Márcio Tomás Bastos. Voltando a Castelo de Areia, anulada pelo então ministro do Superior Tribunal de Justiça, então presidente Asfor Rocha, em operação articulada por Márcio Tomás Bastos, que pagou 5 milhões em propina, visto que a promessa de vaga para o Supremo Tribunal Federal falhou. Essa anulação atrasou o combate à corrupção em pelo menos 8 anos. Blindou o PT, o PSDB e o lobista internacional José Amaro Pinto Ramos. E volto a repetir, a Lava Jato foi um sucesso
porque foi feita por Curitiba. Em São Paulo, território de Márcio Tomás Baixo e Rodrigo de Grandes, né? E seus advogados associados, cupinchas, melhor dizendo, nada andou. E vou além, e não foi minha surpresa ao me deparar com um sobrenome que é bastante citado no meu livro, que é do Luiz Guxiquem. O filho dele, Guilherme Guxiquem, fez uma delação premiada na Operação Greenfield, que acabou de ser revelada e que apura a corrupção nos fundos de pensão, Previ, Petros e outros. Em um dos anexos, confessou que a Camargo Corrêa pagou propinas milionárias ao PT e aos dirigentes da Petros. Pois é, quantos crimes poderiam ser evitados se o Ministério Público de São Paulo tivesse agido antes? Parabéns que agiu agora. Vamos ver se está bem feito esse processo. As corrupteiras são todas de São Paulo e formavam um cartel. Pegando uma, caso a Camargo Corrêa na Castelo de Areia, pegavam todas. Aquela história de puxar uma pena e pegar a galinha inteira, de que falava o saudoso Teori Zavascki, né? Pois bem, aliás, eu recebo agora um WhatsApp do desembargador Walter Mairovitch, me lembrando que o cinismo do Serra de reclamar que é um caso velho que está sendo requentado, sem dizer que os 4 milhões que foram bloqueados na conta dele e da filha Verônica é mentira, não estavam bloqueados. Ou seja, passa por cima e aí faz de conta que explicou-se. Não explicou-se não, viu, Serra? Aliás, o Walter lembra um ditado que ele diz que é lusitano, né? Que bodes com cabritos sem cabras devem ter outros bodes que fazem esses cabritos, né? Pois é. Bom, agora vamos mudar de assunto e vamos voltar aqui a outros problemas, né? Amor Pera, Daniel Gonzaga e Nanã Gonzaga, netos do meu amigo, querido amigo, meu mestre, meu ídolo, Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião, usaram as redes sociais para divulgar uma nota de nojo contra o uso da música Riacho do Navio durante a live de Bolsonaro anteontem. Como registramos, o presidente da Embratur, Gilson Machado, o sanfoneiro geral da República, tocou uma música do repertório de Gonzaga, uma música de Gonzaga e Zé Dantas, o médico pernambucano, o grande gênio da letra da música regional nordestina, e Gonzaga, o criador da música regional nordestina, que alimenta o São João, que é a grande festa popular do Nordeste, que está rolando exatamente nessa época. Esse furto foi um furto, péssimo sanfoneiro, tocou um clássico, Riacho do Navio, perto do Pajeú, né? Pois é, isso aí, que é uma obra-prima de Luiz Gonzaga e de Zé Dantas, né? Segundo os netos de Gonzaga, este governo é mortal e suas lives, né? O governo que faz todos os gestos a seu alcance para confundir e colocar em risco a população do Brasil, enquanto protege a si mesmo e aos seus. A banda de forró do Gilson Machado, presidente da Embratur, se intitula brucelose, nome de uma febre que dizima rebanhos bovinos, uma praga para o nosso agronegócio que depende da sanidade animal para manter o fluxo dos dólares que vêm do exterior comprando produtos brasileiros. Sem querer fazer nenhum trocadilho, o agronegócio é a nossa galinha dos ovos de ouro e chega a ser um assinte, além de não ter pedido licença aos herdeiros do Gonzaga para usar o clássico, a obra-prima, o senhor Bolsonaro ainda deu lugar a um péssimo sanfoneiro, tocou uma Ave Maria que ele não conhecia, a pedido do Bolsonaro, em outra live anterior, e agora mete o Gonzaga no meio de suas mentiras. E o Gonzaga era um homem de verdade. O Gonzaga era um homem de direita, mas era um homem de direita, era ligado ao Marco Maciel, que foi vice-presidente, era um democrata e não se tinha vergonha de ser de direita, mas não apoiaria, por exemplo, essa campanha que o Bolsonaro faz para desmoralizar a Covid-19. A Covid-19
tratada como se fosse uma gripezinha, uma febrezinha, e que agora passou dos 62 mil óbitos no Brasil, sem considerar a possibilidade de alguma subnotificação, em 1,5 milhão de casos, né? E o Bolsonaro acaba de protagonizar mais uma palhaçada, mais uma pataquada a respeito desse assunto da Covid, né? Ele vetou, o Congresso fez uma lei obrigando o uso de máscara em lugares públicos, e ele vetou algumas partes, como, por exemplo, templos religiosos e negócios em geral. O Supremo Tribunal Federal já deu uma decisão histórica a respeito do poder que os estados e municípios têm sobre a questão do isolamento social. O Brasil é desmoralizado no mundo inteiro, inclusive podendo criar problemas inéditos para o nosso excelente e super desenvolvido agronegócio, muito bem administrado, aliás, no governo do próprio Bolsonaro, pela ministra Tereza Cristina. O mundo pode fazer, por exemplo, o que o amigão do Bolsonaro, Trump, fez quando proibiu a presença de passageiros que passassem pelo Brasil em território americano, exatamente para não disseminar o coronavírus, o novo coronavírus lá nos Estados Unidos. Pois é, ele vetou e ainda deu uma explicação. Eu vetei, né? Ninguém vai entrar na tua casa para te multar. Eu mesmo aqui poderia ser multado agora porque estou sem máscara, disse o presidente durante sua live nas redes sociais. Ele já foi multado, não pagou a multa porque foi dispensado. O governo, eu, você, pagamos um recurso da Advocacia Geral da União e ele foi dispensado de usar máscara. E agora está querendo livrar a cara dos seus amigos pastores, né, alguns dos quais vendilhões nos templos, né, para que possam ter público em suas igrejas, quando qualquer cristão que já tenha lido mais de 2 linhas nos evangelhos sabe que Deus está em todos os cantos, Deus tem uma onipresença e nós podemos conversar com Ele de casa, podemos conversar com Ele do trabalho, podemos conversar com Ele no táxi, em qualquer momento em que nós nos concentremos para rezar. Em nota, a Câmara dos Deputados disse que não há nada no texto aprovado que sustente a interpretação de que é possível entrar em casa de alguém sem máscara para multá-lo. Ou seja, o Bolsonaro, mais uma vez, pratica uma fake news. Fake news é uma palavra, é uma expressão americana para atenuar as coisas. Na verdade, é uma mentira, ele é um mentiroso contumaz. Então, essa mentira, a inviolabilidade de domicílio é garantida na Constituição, segundo a Câmara, e não pode ser afastada por lei ordinária. Eu acabei de dizer a você que o Serra está dando uma de João sem braço, apesar de se chamar José, em relação ao dinheiro que foi bloqueado na conta dele e da filha Verônica na Suíça. A mesma situação de João sem braço, do ditado popular, não quero falar mal de nenhum João aqui, é a situação do depoimento do Fabrício Queiroz, o homem-bomba que está no presídio no Rio de Janeiro, salvaguardado da Covid-19. Né? Pois bem, ele deu um depoimento à Polícia Federal e o delegado esclareceu que não é bem que ele tenha negado o que disse o Paulo Marinho, não. Ele simplesmente disse que não tomou conhecimento de que a demissão dele do gabinete do Flávio Bolsonaro e da filha Daniele no gabinete do Jair Bolsonaro tinha tido relação com esse vazamento. Pois bem, está um lindo dia de sol, estou ainda aqui com a cara amassada, mas peço licença para entrar na sua casa com o dedo quebrado, as costelas quebradas, mas o coração vivo, cheio de vida, para sobreviver o tempo que der e ficar aí com o meu Arthur pelo meu futuro inteiro e ao lado da Isabel. É isso aí, um grande abraço para vocês, curtam aí o The July 4th, Deus nos proteja, em té
e só a verdade nos salvará. Direto ao assunto.